Pessoal, finalmente consegui chegar num conceito, num diagnóstico de cozinha para a escola da nossa revolução. Aí a gente fala de formiga e lobo e tal, tudo é sala, tudo é sala. Com uma pesquisa que a gente começou a fazer na parte de baixo, que eu estou agora chamando de insights do livro, eu comecei a trabalhar com a questão da linguagem, pegando aquela questão do preço, ordem espontânea. Estou namorando o pessoal da escola austríaca, deixando um pouco de lado o pessoal da escola canadense. Escola canadense, ok, muito obrigado por tudo. Agora comecei a namorar o pessoal da escola austríaca. A escola austríaca vem com esse papo do preço e da importância do preço para a descentralização, para a possibilidade de você ter um modelo mais distribuído de sociedade. Uma ordem espontânea precisa de um índice coletivo. E aí talvez a gente faça dizer, uma ordem espontânea precisa de uma linguagem distribuída. Aí a gente começa a trabalhar com essas questões da linguagem. Então nós temos linguagens de alta complexidade, linguagens de baixa complexidade. As linguagens de alta complexidade são para temas mais abstratos, exige mais tempo de decodificação, exige uma pessoa mais sofisticada para fazer a decodificação, né? E tem um problema de quantidade também. Você não consegue botar 40, 50 pessoas intelectuais, 60, porque as divergências, as questões são enormes e não dá para você fazer essa discussão. Então ela tem uma característica específica para alguns problemas específicos. Ela não é melhor nem pior. É aquela coisa. É uma ferramenta para um determinado tipo de problema. Quando ela é usada por um problema que não cabe muito, ela começa a ratear. Então nós temos a linguagem de alta complexidade e linguagem de baixa complexidade. O preço é uma linguagem de baixa complexidade, aí a gente vai classificando. É uma linguagem de baixa complexidade numérica, voltada para decisões econômicas. Os rastros, que a gente está chamando de rastro, pode ser que arranje um outro nome depois, porque preço é rastro também, né? Rastros digitais, né? Ou linguagem uberizada, sei lá, a gente vai arranjar um nome. São linguagem, que a gente está chamando hoje de rastros digitais, é uma linguagem de baixa complexidade, numérica barra icônica, ícone formada por ícone e números, para a tomada de decisões administrativa e não econômica, né? Decisões de consumo, e essa é a novidade. Então a gente passa a ter mais esse índice, coisa que a gente não tinha antes. Quando a gente comprava, a gente viu o preço, agora a gente vê o preço e a classificação. Então a gente tem aí uma linguagem de baixa complexidade para decisões econômicas, para decisões de consumo, para decisões administrativas. Números e ícones. Olha aí a quantidade de conceitos que a gente está agregando aí. E aí a gente vai numa coisa muito interessante que a gente vai classificar, e por que a gente está falando de civilização 2.0, que a gente vai ver o seguinte: as revoluções midiáticas do passado, todas elas, né, em termos de mídia, foi a introdução, presta atenção galera, a introdução de uma linguagem mais sofisticada, de uma linguagem de mais complexidade. Gesto para oralidade, mais complexidade. Oralidade para escrita, mais complexidade. Aí você for trabalhando cada vez com conceitos mais sofisticados. É a primeira vez que a gente tem a massificação de uma linguagem de baixa classificação numa revolução. De uma linguagem de baixa complexidade para promover uma revolução. Todas as outras foram de aumento de complexidade. Agora a gente tem uma que é de massificação de baixa complexidade na administração. E aí então a gente tem essa disrupção que a gente está tendo. Então você vai vendo que a gente vai trabalhando com os conceitos, a gente vai conseguindo construir os conceitos de uma forma bacana. A gente vai construindo os conceitos de forma bacana. E aí tem mais coisa.
que é a questão da centralizada e distribuída. Quando a gente está falando dessa linguagem, a gente já tinha construído linguagens centralizadas de baixa complexidade, o sinal de trânsito, sinais de placas de trânsito, né? Sinais de entrada e saída para você poder, portas, né? Então tudo isso, então a gente tem linguagens de baixa complexidade centralizadas e linguagens de baixa complexidade distribuídas. Então, quando a gente está falando dessa linguagem de baixa complexidade que a gente está massificando, é uma linguagem de baixa complexidade distribuída. E a partir daí eu consigo montar modelos de administração mais distribuídos. Então aí você tem uma conceituação, um diagnóstico da revolução muito bem definido, porque o que faz a importância, o canal é importante, mas o mais importante é a linguagem. Porque a linguagem é responsável pela codificação e a decodificação. O canal transmite, mas o que faz a mudança é a codificação e a decodificação. Se eu tenho uma decodificação muito sofisticada, eu preciso de um administrador sofisticado para tomada de decisão. Se eu consigo uma linguagem de baixa complexidade, eu não preciso desse mesmo administrador para tomar a decisão. E aí eu posso ter um modelo de administração mais centralizado, um modelo de administração mais distribuído. Porque as pessoas tomam decisões em linguagens de baixa complexidade. É o que viabilizou o Uber. E aí, obviamente, a gente consegue explicar na sala a questão do lobo e da formiga. A formiga usa linguagem de baixa complexidade e o lobo usa uma linguagem de alta complexidade. Por isso que precisa de líder alfa. E aí pronto, aí você tem um nome bem definido, né, que é uma revolução midiática civilizacional com a massificação de uma linguagem distribuída de baixa complexidade. Essa é a característica que é diferente das outras, que era a massificação de uma linguagem de alta complexidade centralizada, que em alguns momentos você pode distribuir um pouco mais, com a chegada da prensa, né? Você pôde distribuir, você pôde massificar um pouco mais, mas de qualquer maneira é uma linguagem complexa, é uma linguagem que serviu para o modelo de administração até um determinado tamanho da população. E agora não serve mais e a gente está construindo esse outro modelo. O que vocês dizem? Você quer conhecer a Bimodais, única e melhor escola de futurismo do Brasil? Manda um zap 2199-608-6422. Vou repetir, 2199-608-6422. Nipô, quero ser bimodal.